No Globoesporte.com, no ge.globo. Cá estamos. Eu preciso fazer uma correção. Na questão dos acréscimos, eu comentei com o Paulo César. Não, porque aos 51 saiu, não foi aos 50, aos 46 saiu o pênalti, né? E aí restavam 3 minutos ainda, e o juiz depois, o cronômetro passou pelos 49, aos 50 e tanto, o jogo foi recomeçado, e o juiz deu 2. Ou seja, muita reclamação por parte do São Paulo, claro, estava em cima da hora, faltava um pouquinho ali para a bola rolar. Mas o Cano fez a diferença, a bola chegou a ele 3 vezes no jogo. Ele meteu 2 para dentro, Pedrinho. Incrível. Na realidade, chegou uma, né? Que foi a do segundo gol. Foi, a primeira espirrou, né? A primeira foi uma bola espirrada, mas é aquele jogador, Luiz, que ele se conhece. Ele sabe que ele não tem muita velocidade, que ele não tem força, então ele já se prepara. Ele se prepara para aquela bola. Então ele já está com o movimento do corpo perfeito, com 1, 2 toques ele mata a jogada. Maestro Júnior, antes da gente ver os melhores momentos, vitória do Vasco a essa altura. O Cano falou algo que me chamou a atenção, né? A entrega do time, o comprometimento não é só físico, é tático também, né? Impressionante a marcação, a zaga atuou bem, as 2 linhas próximas, falta de espaço. Teve uma hora que eu falei, nossa, quanta gente de preto, jogador do São Paulo com a bola, não encontrava um espaço nem para finalizar. Ressaltando o seguinte, né, Luiz? Os 2 inícios, né, do primeiro e do segundo tempo, o Vasco sofreu porque não estava conseguindo sair com a bola. Quando conseguiu a vantagem no segundo tempo, aí parece que os jogadores se empenharam mais ainda do que eles estavam nesse sentido de marcação. Eu acho que tem que ser assim, né? O Vasco não tem que jogar coletivamente, né? Que é o mais importante, e jogar coletivamente para o seu artilheiro. E a gente viu pelos números que vocês falaram aí, ele é um cara realmente cirúrgico, né? Ele tem um senso de colocação e de oportunismo muito grande. Vamos rodar então os lances do jogo, como o Júnior e o Pedrinho destacaram, né? O São Paulo, principalmente nos primeiros 20 minutos de cada um dos tempos, você tá vendo aí, ó, começa com tudo, ocupação de espaços, muita movimentação, vários chutes de fora da área, boas oportunidades. Essa, inclusive, com o Daniel Alves, a bola pegou bem no bico do pé direito dele ali, ó. E não acertou a finalização. E depois o Vasco, somente quando o Benítez entrou no jogo, essa bola que o Volpi faz a defesa do jogo, né? A partir desse momento aí o Vasco melhorou. O Benítez começou a entrar um pouquinho, fez esse cruzamento, a defesa do Volpi sensacional, e o Vasco se organizou, pegou um pouco mais de confiança no jogo. Mas como o maestro falou, nos primeiros minutos, tanto do primeiro quanto do segundo, o São Paulo impõe um ritmo muito grande, Luiz. Ele cria 3, 4 oportunidades, aí não faz. Aí o adversário começa a sentar dentro do jogo, a se comportar, a conhecer os movimentos dos jogadores do São Paulo. E aí o Vasco, num lance meio que de sorte, consegue chegar ao primeiro gol. São Paulo começa a tomar a decisão errada, jogadores no terço final ali, na hora de decidir, começam a errar, propiciando o contra-ataque. O Vasco tirou proveito disso, sem jogador de velocidade, né, Luiz? É bom ressaltar que o Ramon não tem esse jogador de velocidade no elenco, só o Vinícius que está machucado. Teve essa colher aí do Paulinho Boia, que bateu na junção da trave com o travessão, estava 0-0 o jogo, e aí saiu o gol do Vasco, olha. Que não foi uma jogada construída, né, Luiz? E o Cano não tem nada a ver com isso, né? E depois tem no segundo gol, vai ter o mérito do André que arranca, né? Maestro, obviamente que todos nós estamos perguntando, até agora me parece, o Atlético Mineiro venceu os 3 jogos e o Grêmio fez bons jogos e tal, mas não venceu, né? Não venceu, ganhou um dos jogos, mas não conseguiu uma vitória convincente. Aí é o segundo gol, você está vendo o Super Tiratema mostrando, inclusive a arrancada do Andrei, né? Quantos metros ele arranca, tomada de bola e se manda, e aí vai entregar a bola para o Cano. Mas aquela pergunta, né? É um campeonato que está meio indefinidão nesse começo, não tem ninguém falando, o futebol de campeão apareceu, né? Como nos últimos anos, com 4, 5 rodadas, fala, pô, esse time aqui vai brigar certamente. Tá cedo, né, Luiz? Mas, por exemplo, o Atlético que a gente viu fazer um primeiro jogo contra o Flamengo excepcional no Maracanã, hoje teve uma dificuldade bem grande, né, para poder vencer o Ceará dentro de casa. Eu acho que por todas essas coisas que vem acontecendo no campeonato, a gente só vai poder falar em relação, vamos dizer, a um time que esteja se destacando, eu acho que bem mais lá para frente, entendeu? É lógico que aqueles que já têm a equipe montada, que começam a entrar no esquema de competição mesmo, esses eu acredito que vão levar vantagem em relação àqueles times que vão estar se formando durante a própria competição. Eu queria só falar uma coisinha em relação ao Paulinho Boia. Realmente é um jogador que a gente vê um potencial nele muito grande, mas ele não dá continuidade à jogada. São erros de passe do jogador na posição dele, né, que é para colocar o companheiro. Ele inicia a jogada
Mas no final, que é onde ele tem que dar o passe final para o companheiro, você vê, ele teve um chute na trave. Mas a quantidade de bolas que ele pegou e não conseguiu, né, ajudar o seu companheiro para fazer o gol é impressionante. Mas é um jogador que tem um talento muito grande. Tá tendo a responsa ali de ser talvez o atacante para substituir o Antony, né? Que já estava mais maduro, digamos assim. Eu tô aqui com o Paulo César de Oliveira, da nossa central do apito. Peço até desculpa que teve um negócio de falar 46 ou 51. Eu posso ter te confundido. Mas independentemente, a gente tá vendo de novo o lance que é o pênalti do Andrei ali, né? Que você decifrou muito bem, qual era a possível irregularidade, Paulinho. Mas a pergunta, independentemente da história do cronômetro e tal, a sensação que a gente saiu do jogo é de que o período de acréscimo ficou curto, ficou pequeno. Ficou curto, sim, e aquela tensão no final do jogo, né, de marca o pênalti, manda repetir, e a gente na central buscando todos os detalhes. Agora, calmamente aqui, você esclareceu muito bem, porque ele deu 4 minutos de acréscimos, e quando saiu o pênalti só tinha sido jogado 1 minuto. E depois do pênalti praticamente não teve jogo, porque foi revisão, o tempo ficou parado, pênalti, mandou voltar. Então ele deveria pelo menos ter concedido mais 3 de acréscimo, para que pudesse ser recuperado o tempo perdido, e na minha concepção 4 minutos foi pouco, devido às paradas para substituições e também o atendimento médico do Castan naquela dividida do Igor Vinícius. Pênalti bem marcado sim, o Andrei com o braço aberto, ampliando o espaço do corpo, e a bola bateu abaixo do ponto inferior da axila, que é uma mudança que teve na regra. E o VAR manda repetir corretamente, porque de acordo com a regra, o goleiro tem que manter pelo menos um pé em cima da linha. Pode até levantar, mas tem que estar no limite da linha, e a defesa do Fernando Miguel, ele adiantou claramente, nós mostramos nas imagens, e o VAR corretamente mandou repetir o pênalti. 2 lances claros de árbitro de vídeo, então tem que interferir, tem que chamar mesmo nessas 2 situações. Sim. Se o goleiro volta ou não, agora não é mais o bandeirinha, é o árbitro de vídeo, né? Mas assim, em relação à marcação do pênalti, correta, mas um árbitro com a categoria do Wilton tem que abrir um pouco mais a diagonal, buscar um melhor posicionamento e ter a decisão no campo de jogo, Luiz. Eu defendo sempre a decisão no campo de jogo, mas o VAR está lá para fazer a justiça, mas os árbitros em campo precisam se esforçar mais, buscar melhor posicionamento para poder tomar a melhor decisão. Paulinho, em relação... Não há dúvida, né, Luiz? Por exemplo, agora a gente está na fase de 5 substituições. É uma perda de tempo muito grande. Deveria existir um número mínimo de minutos, né? Quando você tem acima, não sei, de 8 substituições, para que você, senão, termina acontecendo esse desequilíbrio de hoje, dele dar somente 4 minutos, quando a gente teve, no mínimo, 9 substituições. Eu acho que é uma vantagem, maestro, essa questão das 5 substituições por conta da paralisação, né, em função da pandemia, mas os árbitros precisam ficar atentos, sim, Júnior. Inclusive, fazer um bom planejamento de trabalho, né? O quarto árbitro ajudar nessa marcação do tempo. A paralisação, o árbitro de vídeo adicional já ajuda, marca o tempo que ficou parado em checagens e revisões do VAR. Mas, para efeito de substituições, tem que ter um trabalho melhor de equipe para que o tempo seja recuperado integralmente de acordo com as regras do jogo. Como são 3 paralisações, se elas forem utilizadas, no mínimo, aí você tem 3 minutos de acréscimo, né? Aqueles 30 segundos, que não é uma regra, mas é quase que uma espécie de uma orientação. 30 segundos, uma modificação, tá bacana e tal. Foram 9, se não estou enganado, ou 8 nesse jogo, mas é no máximo de 3 paralisações. Você tem que fazer 2 de uma vez, pelo menos. Então, e além dessas paralisações em função das substituições, tem um andamento do jogo, né? O time que está ganhando dá uma segurada na bola, claro. O atendimento ao Castan, o jogo ficou bastante parado, então o tempo tem que ser recuperado integralmente, e boa observação do maestro. É a central do apito com o nosso Paulo César de Oliveira. Roda imagens da fera, que foi o craque do jogo pra gente aí. Maestro Júnior e Pedrinho, eu vou perguntar o seguinte para vocês. Aliás, o Júnior acabou de dizer isso, né? Você tem um time que tem que ser muito competitivo, muito compenetrado, de muita entrega e jogar um pouco em função de um centroavante que bota a bola para dentro. Nós dissemos ao longo da transmissão que a bola chega pouco ao cano. Como é que é essa história, Júnior e Pedrinho? Jogar em função do centroavante, como é que é essa planificação de jogo, maestro? Eu acho que principalmente, né, Luiz, pelas laterais e pelos homens que jogam aberto. Você tem que criar situações de jogo para que essa bola possa chegar ao teu melhor finalizador. Os números do Cano são realmente impressionantes. Mas se você joga muito por dentro, não tem uma aproximação de um homem de meio
Você vê que você falou pouco o nome dele, por quê? Porque ele teve pouca participação mesmo, né, em função do que foi estabelecido. Isso é uma forma que o Ramon vai ter que encontrar para explorar, vamos dizer, mais ainda as características desse jogador. Queria te ouvir sobre esse tema, Pedrinho. Luiz, o jogo ele é muitas vezes ingrato, né? Se a gente observar agora no final, o São Paulo estava muito mais próximo da vitória do que o Vasco, porque criou melhores chances, né? Assim, chances claras antes dos gols foi aquela do Daniel Alves e a do Thales pelo Vasco. Mas o São Paulo chegou mais, teve mais presença, né? E aí, em um descuido, sai o primeiro gol, o outro time começa a ganhar confiança e usa o que ele tem de melhor, que é o contra-ataque em cima do Fernando Diniz exposto. Com relação ao Cano, o Maestro matou a charada. E a gente conversa muito sobre isso. Se você tem esse jogador que sai pouco da área, ele precisa ser acionado. E uma das formas são as beiradas do campo. Aí você tem dois extremos, que são os antigos pontas, com a perna trocada. Então eu sou canhoto, jogando do lado direito, eu corto para dentro. Então eu preciso que um lateral ultrapasse para a gente dar profundidade para essa bola chegar no Cano. E isso não existe no Vasco, porque os dois extremos são pernas trocadas, o Henrique não passa e o Pikachu, quando joga, que não jogou, ele vinha por dentro. Então falta o Cano ser mais acionado. Hoje ele fez o gol no primeiro momento por uma questão de oportunismo, como o Maestro falou, e no segundo de um São Paulo já exposto, praticamente saindo para o tudo ou nada. Só um minutinho para a classificação, porque a gente falou muito, evidentemente, do vencedor que foi o Vasco, mas eu gostaria de ouvi-los rapidamente, para a gente ir encaminhando para a nossa finalização aqui, na nossa parte final, sobre o São Paulo. Porque o Fernando Diniz tem vivido esse drama, o time dele tem volume, tem organização, você sabe que é um time treinado pelo Diniz, só que o insucesso tem sido uma recorrência na vida dele, né? No Fluminense, agora no São Paulo, quer dizer, o time que até gastou mais do que se supunha, contratou jogadores caros, Pablo, não foi agora com o Diniz, mas Pato, o goleiro, custou 5 milhões de dólares e assim vai. O que vocês podem dizer para a torcida do São Paulo? Já passando pro Maestro, mas rapidinho, às vezes uma decisão individual do atleta, um erro técnico, ele pode interferir em todo o processo do jogo. Se o Daniel faz aquele gol ali, de repente a história seria outra. O Vasco ia ter que sair um pouco mais, o São Paulo constrói já com naturalidade, poderia ter um outro resultado. Então, às vezes, a tomada de decisão do atleta, ela pode interferir diretamente no contexto. Aí você vai falar que o Diniz não tem sorte? Não sei, claro, mas eu acredito que ele chega mais perto das vitórias do que muitos outros times, porque ele constrói mais, mas tem que ajustar principalmente a questão defensiva. Fala, Maestro. Eu acho que esse é o grande problema, né? Como é um time que sempre toma a iniciativa do jogo, está sempre criando dificuldade para o adversário, esse risco vai correr sempre, né? Mas você vê que tem um bom material humano, o time parece ser bem treinado, né, Luiz? Mas quando chega na hora das definições, as coisas não acontecem da forma que são pré-estabelecidas e até mesmo quando ele espera. Né, os 15 primeiros minutos, né, do São Paulo hoje, pelo menos dava a impressão, né, que o São Paulo sairia vencedor, porque marcou, criou oportunidade, mas na hora da finalização, na hora de sacramentar, não aconteceu. Aí o adversário, com uma oportunidade, né, uma não, duas, né, porque teve a defesa do primeiro tempo na cabeçada do Thiago, mas depois você teve exatamente uma outra oportunidade e pronto. Aí você começa a subir a ladeira novamente. Quando o adversário faz uma vantagem, ele se entrega mais ainda na marcação, né? E depois que o Ramon tinha feito a substituição da entrada do Bruno, né? O adiantamento um pouco do André, então ficou mais compacto ainda. É uma dificuldade. Eu acho que esse é um grande mistério nos trabalhos do Fernando Diniz, porque não tem dúvida que é um grande treinador, mas esses resultados precisam aparecer em função até dos últimos trabalhos que ele fez. É exatamente o que eu gostaria de ouvir, né? Porque eu acho muito cruel, às vezes, o que acontece com o Fernando, né? Gente, a classificação do campeonato, né? Restando os jogos ainda do domingo à noite, que estão rolando, Fluminense e Internacional, Atlético Goianiense e Sport, Fortaleza e Botafogo, e Santos e Atlético Paranaense. O Mineiro ganhou 9 pontos até aqui, as 3 vitórias. O Internacional está somando um pontinho, essa classificação já está atualizada com empate por 0-0 com o Fluminense no Maracanã. O Vasco foi a 6, 2 jogos, 2 vitórias. O Paranaense ainda vai jogar na rodada daqui a pouquinho, 7 da noite contra o Santos da Vila Belmiro. Tem 2 vitórias em 2 jogos. O Bahia foi a 6 pontos. O Grêmio está ali naquela posição, meio incômodo, 5 pontos e tal. Poupou
o time contra o Fortaleza, mas enfim, sequências, contra o Ceará, perdão, sequências que acontecem com o Renato Gaúcho, ele gosta muito de mudar o time, e nós temos o São Paulo ali na 8ª posição, e o Flamengo ganhou a primeira, já deu um salto ali para a 10ª posição com os 3 primeiros pontos em 3 partidas, e na zona do rebaixamento a gente tem o Santos, que está jogando, o Ceará, que perdeu do Atlético Mineiro, embora tenha feito um bom jogo, com 1 pontinho, o Coritiba, que não somou pontos, perdeu as suas partidas, e o Fortaleza, da mesma forma, não somou ponto, perdeu as suas partidas até aqui no Campeonato Brasileiro.